Muitos de nós o conhecemos hoje sob o disfarce de um bom velhinho, envolto em roupas de veludo vermelho e habitando as terras geladas do Polo Norte. Mas a verdadeira história de Nicolau é muito mais profunda, humana e fascinante do que qualquer lenda natalina moderna poderia sugerir. Para descobrirmos a essência deste homem que se tornou um dos santos mais venerados da história, precisamos apagar as luzes coloridas das árvores de Natal e viajar quase 1800 anos no passado, até as costas ensolaradas da Ásia Menor, na antiga região da Lícia, hoje parte da Turquia. No final do século III, por volta do ano 270, a cidade portuária de Patara era um centro vibrante de comércio e cultura greco-romana, onde o azul profundo do Mediterrâneo se encontrava com a sofisticação das colunas de mármore e dos teatros de pedra. Foi nesse cenário de prosperidade e transição que nasceu Nicolau. Ele não surgiu de uma família humilde. Pelo contrário, seus pais, conhecidos em diversas tradições como Epifânio e Joana, eram membros da elite local, detentores de uma vasta fortuna e de uma fé cristã inabalável em um período em que o cristianismo ainda lutava para se consolidar sobre o domínio do Império Romano. A chegada de Nicolau foi, segundo os relatos hagiográficos, um milagre em si mesmo. Seus pais já haviam passado anos em orações fervorosas e súplicas silenciosas, sofrendo com o estigma da infertilidade que, naquela época, era vista como uma provação amarga. Quando finalmente ele nasceu, foi recebido não apenas como um herdeiro de riquezas materiais, mas como fruto de uma promessa divina. Dizem as crônicas mais antigas que, logo após o seu primeiro banho, o recém-nascido Nicolau ergueu-se sozinho sobre os próprios pés dentro da bacia, permanecendo em pé por horas em uma atitude de adoração, como se já compreendesse a magnitude da missão que o aguardava. Este sinal precoce moldaria toda a percepção da comunidade sobre aquele menino. Seu nome, Nikolaos, que em grego significa vitória do povo, não foi escolhido ao acaso. Carregava em si a semente de um homem que passaria a vida lutando pelos oprimidos e esquecidos. Enquanto outras crianças de sua posição social se perdiam nos jogos e nas vaidades das praças públicas, Nicolau parecia habitado por uma quietude contemplativa. Ele não se sentia atraído pelos espetáculos do teatro ou pelas discussões mundanas do fórum. Preferia o silêncio das escrituras e a proximidade com a igreja. Seus pais, percebendo que tinham em mãos um espírito destinado à santidade, dedicaram-se a dar-lhe uma educação esmerada, focada tanto nas letras clássicas quanto na disciplina espiritual. Ele cresceu observando o contraste entre a opulência de sua casa e a miséria que se escondia nas vielas do porto, e foi nesse cenário que o seu coração começou a ser moldado para a caridade. A juventude de Nicolau foi um prelúdio de uma entrega total, um tempo de preparação onde o jovem herdeiro começava a entender que seu verdadeiro tesouro não estava nos cofres de sua família, mas na capacidade de ser um refúgio para aqueles que nada tinham, em um mundo que ignorava a dor dos fracos sob o sol escaldante da Lícia antiga. A calma e a segurança da juventude de Nicolau foram abruptamente despedaçadas por uma das provações mais severas que um ser humano pode enfrentar: a perda total de seu porto seguro. Enquanto ele ainda se aprofundava nos estudos da fé, da lógica e das escrituras, uma epidemia devastadora, possivelmente uma das ondas tardias das grandes pestes que assolavam periodicamente o Império Romano, atingiu a cidade de Patara com uma fúria impiedosa e cega. O ar, antes preenchido pelo perfume salgado do Mediterrâneo e pelo aroma das oliveiras, tornou-se subitamente pesado com o luto e o desespero. Em um curto e traumático espaço de tempo, Nicolau viu-se órfão de pai e mãe, as duas colunas fundamentais que sustentavam seu mundo e sua formação espiritual. A mansão, que antes ecoava as vozes de seus mentores e o carinho familiar, mergulhou em um silêncio opressor, e o jovem, ainda em plena flor da idade, viu-se como o único herdeiro de uma das maiores fortunas da província da Lícia. Para qualquer outro jovem da aristocracia grega ou romana da época, aquele seria um momento de reivindicar um lugar de prestígio no senado local ou de se entregar aos prazeres mundanos e ao luxo desenfreado que o ouro acumulado poderia comprar sem limites. No entanto, para Nicolau, aquele mar de moedas de ouro e propriedades vastas não representava uma bênção divina, mas sim um fardo espiritual esmagador. Ele lembrava-se vividamente das palavras de Cristo sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus e sentia que cada peça de metal precioso era uma barreira física entre ele e a verdadeira luz da santidade. O luto profundo transformou-se em uma busca frenética por
propósito e redenção. Ele passou inúmeras noites em vigília silenciosa, questionando por que Deus o havia deixado vivo e detentor de tamanha riqueza, enquanto tantos morriam à sua volta sem o básico para um enterro digno ou um pedaço de pão. Foi nesse período de vulnerabilidade absoluta que a figura de seu tio, também chamado Nicolau, e então bispo de uma cidade vizinha, tornou-se o seu guia e mentor definitivo. O tio percebeu que o sobrinho não era apenas um jovem devoto, mas alguém cuja alma já estava completamente desapegada da matéria. Sob a sábia orientação do bispo, Nicolau começou a planejar a transmutação de sua dor em uma estratégia de caridade sistemática. Ele não queria apenas dar esmolas ocasionais, ele desejava restaurar a dignidade humana de forma estrutural. Contudo, o segredo absoluto tornou-se sua regra de ouro e sua obsessão pessoal. Ele começou a esvaziar os cofres da família na calada da noite, saindo pelas vielas escuras de Patara para distribuir auxílio de forma totalmente anônima, movido pela convicção inabalável de que a caridade que busca aplausos perde o seu valor perante o Criador. Esse desejo de invisibilidade, no entanto, seria em breve testado por um caso de desespero extremo que surgiria em sua vizinhança, um evento dramático que definiria para sempre sua fama de protetor secreto e mudaria o curso de 3 vidas condenadas à infâmia. A ordenação sacerdotal de Nicolau ocorreu justamente nesse contexto de entrega total, onde ele jurou que sua herança pertencia, por direito divino, aos pobres e desamparados. Ele estava pronto para se tornar um canal de milagres humanos, mas o mundo exterior ainda o via apenas como um herdeiro recluso e melancólico, sem imaginar que, sob as vestes simples que passara a adotar, batia o coração do maior benfeitor que a cristandade já conhecera em solo asiático. A notícia de um desastre iminente chegou aos ouvidos de Nicolau através dos sussurros das ruas, no coração de uma Patara que já não brilhava como antes. Um cidadão local, outrora um comerciante respeitado e próspero, havia caído na miséria mais abjeta devido a infortúnios financeiros e dívidas impiedosas. O homem, agora viúvo e sem qualquer recurso, via-se em uma situação de desespero absoluto. Ele tinha 3 filhas jovens e belas, mas a crueldade das leis sociais da época ditava que, sem um dote, a quantia necessária para o casamento, elas jamais encontrariam maridos de boa estirpe. O destino que as aguardava era aterrador. Sem dote e sem proteção, a única saída lógica naquele mundo antigo seria a venda das jovens como escravas, ou pior, a sua entrega à prostituição para que a família pudesse sobreviver. Nicolau, movido por uma compaixão que ardia em seu peito, decidiu agir, mas sua vontade de permanecer anônimo era tão forte quanto seu desejo de ajudar. Ele esperou que a escuridão da noite envolvesse as vielas silenciosas e, cobrindo-se com uma capa escura para não ser reconhecido, aproximou-se da casa em ruínas do vizinho. Pela janela aberta, ele arremessou um saquinho de couro repleto de moedas de ouro que caiu suavemente sobre o chão frio de mármore. No dia seguinte, o pai, ao encontrar o tesouro inesperado, chorou de alegria e gratidão, acreditando tratar-se de uma intervenção divina direta, e pôde realizar o casamento de sua filha mais velha com toda a honra e dignidade. Meses depois, Nicolau repetiu o gesto para a segunda filha, jogando outro saco de ouro na calada da noite. O pai, agora intrigado e determinado a descobrir quem era o seu benfeitor misterioso, decidiu montar guarda. Na terceira noite, quando Nicolau se aproximou para garantir o futuro da última filha, o homem saltou das sombras e agarrou a sua capa. Ao reconhecer o jovem herdeiro da fortuna de Epifânio, o pai caiu de joelhos, tentando beijar suas mãos em sinal de gratidão eterna. Nicolau, no entanto, ergueu-o com humildade e fez-lhe jurar, com os olhos fixos nos dele, que jamais revelaria sua identidade enquanto ele estivesse vivo. Este ato de generosidade secreta não apenas salvou 3 vidas da infâmia, mas tornou-se a raiz histórica da tradição que atravessaria milênios. Diz a lenda que uma das bolsas de ouro caiu dentro de uma meia ou de um sapato que estava secando perto da lareira, dando origem ao costume de se deixar presentes em meias de Natal. Mas para o jovem sacerdote, aquele era apenas o começo de uma jornada de renúncia ainda maior.
Com as filhas do vizinho seguras e seu patrimônio sendo distribuído rapidamente, ele sentiu um chamado que o levava para além das fronteiras da Lícia. Ele sentia que precisava pisar na Terra Santa, caminhar onde o Mestre havia caminhado e buscar, no silêncio do deserto e na santidade de Jerusalém, a força necessária para o que o destino ainda reservava para ele. Uma provação em alto mar, que testaria não apenas sua fé, mas sua própria autoridade sobre os elementos da natureza. Nicolau partiu então em uma peregrinação que transformaria o generoso herdeiro de Patara em um homem cujo nome seria invocado por marinheiros em meio às tempestades mais violentas, consolidando sua fama como o protetor dos viajantes e o mestre dos milagres que o mundo jamais esqueceria. A alma de Nicolau, embora pacificada pela prática da caridade anônima, ansiava por um contato direto com as raízes de sua fé, um desejo que o impulsionou a cruzar o Mediterrâneo em direção à Terra Santa. Ele embarcou em um robusto navio mercante, mas o que deveria ser uma travessia tranquila tornou-se o palco de sua primeira grande manifestação de autoridade espiritual sobre as forças da natureza. Enquanto o sol brilhava e as águas pareciam calmas, Nicolau, em um estado de oração profunda, teve uma visão aterradora. Ele viu o espírito da discórdia e da destruição agitando as profundezas abissais, preparando uma emboscada para a embarcação. Com a serenidade de quem confia plenamente no invisível, ele alertou os marinheiros de que uma tempestade sem precedentes estava prestes a desabar sobre eles. Inicialmente, os veteranos do mar, homens calejados pelo sal e pelo vento, riram da previsão do jovem sacerdote, mas em poucos minutos o céu azul foi devorado por nuvens de um cinza metálico e opressor. As ondas, subitamente transformadas em muralhas de água negra, começaram a açoitar o navio com uma violência que ameaçava estilhaçar a madeira do casco. O pânico espalhou-se entre a tripulação. Enquanto os marinheiros lutavam contra as cordas e as velas rasgadas, Nicolau ajoelhou-se no convés fustigado pela espuma salgada. Sua oração não era um grito de medo, mas um comando de fé. Dizem as crônicas que assim que ele terminou de interceder, o vento uivante calou-se e o mar revolto aplainou-se como um espelho de vidro, deixando os homens em um silêncio absoluto e reverencial. No entanto, o drama não havia terminado. Um dos marinheiros, durante o auge do vendaval, havia caído do mastro principal e jazia imóvel no convés, sem pulso ou respiração. Nicolau aproximou-se do corpo sem vida e, através de uma prece fervorosa, trouxe o homem de volta à consciência, restaurando-lhe a vitalidade diante dos olhos estupefatos de todos. Este prodígio selou para sempre a sua conexão com o mar, tornando-o o padroeiro universal dos marinheiros e viajantes. Ao chegar na Palestina, Nicolau percorreu os caminhos de Jerusalém e Belém com uma humildade que contrastava com a fama que começava a persegui-lo. Ele visitou os lugares da paixão, mergulhando no silêncio do Santo Sepulcro, e seu desejo era desaparecer do mundo, vivendo como um eremita nas cavernas áridas do deserto da Judéia. Ele buscava a solidão total, mas em uma noite de vigília, uma voz celestial ou um impulso divino irresistível ecoou em sua alma, ordenando-lhe que não permanecesse ali. O céu tinha planos maiores para ele. Nicolau deveria retornar à sua terra natal, a Lícia, para ser o pastor de um rebanho que estava prestes a enfrentar tempos sombrios. Ele obedeceu e, ao desembarcar de volta na Ásia Menor, dirigiu-se à importante cidade de Mira, sem saber que sua chegada coincidiria com um momento de crise sucessória na igreja local, onde o destino o aguardava para colocá-lo literalmente no centro do poder espiritual da província. O jovem que fugia das honras estava prestes a ser coroado com uma dignidade que ele jamais buscou, em um evento que muitos considerariam uma coincidência estatística, mas que a fé cristã registrou como um desígnio inquestionável do Espírito Santo. O retorno de Nicolau à Lícia não foi marcado por celebrações, mas por uma humildade que beirava o anonimato. Ele não voltou para sua cidade natal, Patara, onde sua fama de herdeiro generoso ainda ecoava, mas dirigiu-se a Mira,
a capital da província, uma metrópole vibrante do Império Romano. Naquele momento, a igreja de Mira atravessava um período de profunda incerteza. O antigo bispo havia falecido, e os líderes religiosos da região estavam reunidos em um concílio tenso para escolher um sucessor. O cargo em Mira exigia não apenas santidade, mas uma liderança firme diante das pressões políticas de Roma. As discussões duravam dias e nenhum consenso era alcançado entre os bispos, que passavam noites em vigília pedindo por um sinal divino. Foi então que um dos bispos mais idosos teve uma visão extraordinária. Uma voz ordenou que ele permanecesse às portas da igreja na hora das matinas, no romper da aurora, e que o primeiro homem a entrar no templo com o nome de Nicolau deveria ser consagrado o novo bispo. Enquanto isso, o jovem peregrino, movido por sua habitual disciplina de oração, caminhava pelas ruas silenciosas de Mira, antes que o sol despontasse. Ele não conhecia ninguém na cidade e não tinha a menor pretensão de cargos. Seu único desejo era agradecer a Deus pelo retorno seguro da Terra Santa. Ao chegar às portas da catedral, ele foi interceptado pelo velho bispo, que o aguardava com reverência. "Qual é o teu nome, meu filho?" perguntou o ancião. Com uma voz suave, ele respondeu: "Nicolau, um servo de vossa santidade." O bispo, tomado por alegria, conduziu-o para dentro, apresentando-o ao concílio estupefato como o escolhido pelo Espírito Santo. A reação de Nicolau foi de puro pavor. Ele, que havia buscado a reclusão dos desertos, via-se agora diante de uma responsabilidade monumental que se sentia indigno de carregar. Tentou recusar, alegando falta de mérito, mas o clamor dos bispos e a profecia foram mais fortes. Em uma cerimônia solene, Nicolau foi consagrado bispo de Mira. A partir dali, o jovem que ajudava os pobres secretamente tornava-se o pastor de Mira. Ele compreendeu que sua vida de silêncio havia terminado e que seria o escudo de seu povo contra as injustiças que se desenhavam. Sua primeira ação não foi celebrar, mas transformar a sede episcopal em um refúgio aberto para qualquer um em aflição, unindo a autoridade à doçura de um pai zeloso que cuida de cada ovelha do seu vasto e sofrido rebanho. A paz que envolveu a consagração de Nicolau como bispo de Mira durou pouco tempo, pois as nuvens negras da política romana começaram a se fechar sobre os cristãos de forma implacável. No início do século IV, por volta do ano 303, o imperador Diocleciano, juntamente com seu colega Galério, iniciou aquela que ficaria conhecida como a Grande Perseguição, a última e mais violenta tentativa do Império de erradicar a fé cristã da face da terra. Nicolau, agora uma figura pública de imensa influência e o líder espiritual da Lícia, tornou-se um alvo imediato e prioritário para as autoridades imperiais. Imagine o choque de um homem que dedicara sua vida à caridade e à oração, sendo subitamente arrastado de sua catedral por soldados romanos, cujas armaduras brilhavam sob o sol cruel da Ásia Menor. Ele foi jogado em uma masmorra úmida e infecta, onde o ar era pesado com o cheiro de morte e o som metálico de correntes era a única trilha sonora. Naquele calabouço, o bispo de Mira não estava sozinho. Ele compartilhava o sofrimento com centenas de outros fiéis, muitos dos quais eram torturados diariamente diante de seus olhos. Nicolau, contudo, não permitiu que o medo o silenciasse. Ele transformou a prisão em um novo púlpito, usando sua voz, agora rouca pela privação de água e alimento, para encorajar seus companheiros a permanecerem firmes. Ele suportou o açoite e a fome com uma dignidade que enfurecia seus captores, que não conseguiam entender como aquele homem, privado de todo o luxo que sua fortuna original poderia ter comprado, ainda se sentia o mais rico dos homens por causa de sua esperança no invisível. Durante anos, ele viveu entre o frio do mármore da prisão e a incerteza do amanhã, mas sua fé era um fogo que nenhuma opressão conseguia apagar. No entanto, sua luta não era apenas contra as leis dos homens, mas contra o que ele via como as forças da idolatria que mantinham o povo na cegueira espiritual. Dizem os relatos que mesmo antes ou logo após seu período de prisão,
Nicolau liderou pessoalmente a destruição do monumental templo de Ártemis em Mira, uma das maravilhas arquitetônicas da região. Para ele, aquela estrutura colossal dedicada à deusa da caça era uma fortaleza de sombras que precisava cair para que a luz da verdade pudesse brilhar. Ele não usou armas de guerra, mas a força da convicção e o trabalho manual, ajudando a derrubar as estátuas e as colunas que haviam sido adoradas por séculos. Essa atitude audaciosa mostrava que, sob a doçura do benfeitor, existia um guerreiro de espírito inabalável, alguém que não temia enfrentar as divindades do panteão romano ou a fúria dos seus sacerdotes. Nicolau estava moldando o futuro da Lícia, limpando o terreno para uma nova era que estava prestes a surgir com a ascensão de um novo imperador. Mas antes que a paz definitiva fosse estabelecida, ele precisaria sobreviver às cicatrizes da perseguição que agora marcavam seu corpo como medalhas de honra de um soldado de Cristo. O bispo, que antes jogava moedas de ouro para salvar vidas, agora oferecia sua própria pele para salvar a alma de sua comunidade. Ele permaneceu encarcerado até que as engrenagens da história finalmente girassem em favor da liberdade, quando o Édito de Milão, em 313, proclamou o fim das hostilidades. Nicolau emergiu das trevas do cárcere mais forte e mais venerado do que nunca, pronto para levar a Igreja de Mira a um patamar de influência que atravessaria os séculos. Mas o mundo que o recebia de volta estava mudando rapidamente, e novos desafios, agora de ordem teológica e doutrinária, estavam prestes a testar sua paciência e sua sabedoria em um grande encontro que reuniria os maiores líderes do mundo cristão. Com o fim da grande perseguição e a ascensão do imperador Constantino ao poder, o cristianismo deixou as catacombas para ocupar os palácios. Mas essa nova liberdade trouxe consigo um desafio interno que ameaçava estraçalhar a unidade da fé de forma mais eficaz do que as espadas romanas jamais conseguiram. O horizonte da Igreja foi obscurecido por uma disputa teológica feroz que dividia bispos, sacerdotes e até o povo comum nas praças, o arianismo. Ário, um eloquente presbítero de Alexandria, começou a pregar que Jesus Cristo não era igual a Deus Pai, mas sim uma criatura criada, o que atingia o coração do dogma da divindade de Cristo. Para resolver esse impasse que ameaçava a estabilidade do próprio império, Constantino convocou em 325 o primeiro grande concílio ecumênico na cidade de Nicéia. Nicolau, o bispo de Mira, cujas cicatrizes nos ombros e costas ainda eram testemunhos vivos de sua fidelidade durante os anos de cárcere, foi um dos 318 bispos que atenderam ao chamado. Ali, entre as colunas de mármore e sob o olhar atento do imperador, o homem que ficou conhecido por sua doçura com as crianças e generosidade com os pobres, revelou uma faceta de zelo e combatividade que poucos esperavam. Nicolau não era um teólogo de abstrações frias. Para ele, negar a divindade plena de Cristo era trair a memória de todos aqueles que haviam morrido sob tortura por esse mesmo nome. Durante as sessões exaustivas, enquanto Ário expunha suas teses com uma retórica polida e desafiadora, o sangue de Nicolau fervia. A tradição mais dramática do concílio narra que, em um momento em que Ário proferia o que o bispo considerava uma blasfêmia insuportável, Nicolau, incapaz de conter sua indignação, levantou-se bruscamente, atravessou o salão e desferiu um tapa no rosto do presbítero diante de todos os presentes. O choque foi absoluto. A violência física era estritamente proibida nas reuniões eclesiásticas e a agressão contra um clérigo na presença do imperador era um crime gravíssimo. Imediatamente, os outros bispos, chocados com o rompante do pastor de Mira, despojaram-no de suas insígnias episcopais. Tiraram-lhe o homofório, a estola que simbolizava sua autoridade, e confiscaram o seu livro dos evangelhos. Nicolau foi arrastado para uma cela fria, aguardando o julgamento que provavelmente o levaria à deposição definitiva e ao exílio. No entanto, a história de Nicolau é sempre marcada pela intervenção do sobrenatural nos momentos de maior queda. Dizem os relatos hagiográficos que durante a noite na prisão, o próprio Cristo e a Virgem Maria apareceram ao bispo algemado. Cristo perguntou-lhe: "Por que estás aqui?" Ao que Nicolau respondeu: "Por amor a ti."
Naquela visão, o Senhor devolveu-lhe o evangelho e Maria colocou novamente o homofório sobre seus ombros. No dia seguinte, quando os guardas entraram na cela, encontraram o prisioneiro calmamente lendo as Escrituras e vestido com suas vestes sagradas, que estavam guardadas sob chave. Diante desse sinal incontestável, o imperador e os bispos compreenderam que o zelo de Nicolau, embora impetuoso, era guiado por uma força divina. Ele foi libertado e reintegrado ao concílio, onde participou da redação do Credo de Nicéia, a profissão de fé que até hoje define a ortodoxia cristã. Nicolau retornou a Mira não apenas como o benfeitor dos pobres, mas como o guardião invencível da verdade, provando que a verdadeira bondade não é passiva, mas possui uma firmeza capaz de enfrentar reis e heresiarcas para proteger a integridade daquilo que considera sagrado. Ele havia sobrevivido à fúria de Diocleciano e agora vencia o tribunal de seus próprios pares, consolidando uma autoridade moral que faria de sua liderança em Mira um período de justiça social e milagres que a história jamais ousaria apagar. O retorno de Nicolau a Mira, após as intensas discussões de Nicéia, não trouxe repouso, mas sim o início de uma fase onde sua autoridade seria testada pelas injustiças civis e pela fome que assolava a Lícia. Mira era o centro administrativo onde o poder romano, por vezes, se corrompia pela ganância. Um dos episódios mais dramáticos de sua vida narra como Nicolau soube que 3 cidadãos haviam sido condenados à morte pelo governador Eustáquio, subornado para proferir uma sentença injusta contra inocentes. Sem hesitar, o bispo, já envelhecido, mas com o vigor de um profeta, partiu apressadamente para o local da execução, conhecido como o Lugar de Leão. Ao chegar, a cena era de terror puro. Os 3 condenados estavam ajoelhados e vendados, enquanto o carrasco já erguia a pesada espada de ferro para o golpe fatal. Diante de uma multidão paralisada, Nicolau rompeu o isolamento, avançou sobre o patíbulo e, com um gesto destemido, arrancou a espada das mãos do carrasco, lançando-a ao chão com um estrépito metálico. O silêncio foi absoluto. Ninguém ousou desafiar aquele homem cuja santidade era visível em seu rosto marcado. Nicolau dirigiu-se então ao palácio de Eustáquio e, ignorando protocolos, confrontou o governador diante de todos, expondo sua corrupção e exigindo a libertação imediata dos prisioneiros. Intimidado pela autoridade moral esmagadora do santo, Eustáquio confessou seu crime diante dos presentes e implorou por perdão. Esta vitória contra a tirania foi o preâmbulo de um desafio ainda maior, uma seca severa que mergulhou Mira em uma fome catastrófica. Quando uma frota de navios carregados de trigo do Egito, destinados ao imperador em Constantinopla, ancorou no porto para fugir de uma tempestade, Nicolau pediu que cada capitão doasse uma parte dos grãos. Os marinheiros temiam a execução por entregar a carga incompleta ao imperador, mas o bispo prometeu que o peso não diminuiria um único grama. O milagre foi duplo. O trigo doado alimentou a cidade por 2 anos inteiros, e quando a frota finalmente chegou à capital, a pesagem oficial revelou que a carga estava milagrosamente intacta, exatamente com o peso registrado na partida. Nicolau provou ser o escudo físico dos indefesos e o provedor dos aflitos, consolidando em Mira uma governança baseada na justiça inabalável e na caridade que não conhecia limites, protegendo seu rebanho tanto da espada do tirano quanto do flagelo da fome. O retorno de Nicolau a Mira, após as intensas discussões de Nicéia, não trouxe repouso, mas sim o início de uma fase onde sua autoridade seria testada pelas injustiças civis e pela fome que assolava a Lícia. Mira era o centro administrativo, onde o poder romano, por vezes, se corrompia pela ganância. Um dos episódios mais dramáticos de sua vida narra como Nicolau soube que 3 cidadãos haviam sido condenados à morte pelo governador Eustáquio, subornado para proferir uma sentença injusta contra inocentes. Sem hesitar, o bispo, já envelhecido, mas com o vigor de um profeta, partiu apressadamente para o local da execução, conhecido como o Lugar de Leão. Ao chegar, a cena era de terror puro. Os 3 condenados estavam ajoelhados e vendados, enquanto o carrasco já erguia a pesada espada de ferro para o golpe fatal.
Diante de uma multidão paralisada, Nicolau rompeu o isolamento, avançou sobre o patíbulo e, com um gesto destemido, arrancou a espada das mãos do carrasco, lançando-a ao chão com um estrépito metálico. O silêncio foi absoluto. Ninguém ousou desafiar aquele homem cuja santidade era visível em seu rosto marcado. Nicolau dirigiu-se então ao palácio de Eustáquio e, ignorando protocolos, confrontou o governador diante de todos, expondo sua corrupção e exigindo a libertação imediata dos prisioneiros. Intimidado pela autoridade moral esmagadora do santo, Eustáquio confessou seu crime diante dos presentes e implorou por perdão. Esta vitória contra a tirania foi o preâmbulo de um desafio ainda maior, uma seca severa que mergulhou Mia em uma fome catastrófica. Quando uma frota de navios carregados de trigo do Egito destinados ao imperador em Constantinopla ancorou no porto para fugir de uma tempestade, Nicolau pediu que cada capitão doasse uma parte dos grãos. Os marinheiros temiam a execução por entregar a carga incompleta ao imperador, mas o bispo prometeu que o peso não diminuiria um único grama. O milagre foi duplo. O trigo doado alimentou a cidade por 2 anos inteiros, e quando a frota finalmente chegou à capital, a pesagem oficial revelou que a carga estava milagrosamente intacta, exatamente com o peso registrado na partida. Nicolau provou ser o escudo físico dos indefesos e o provedor dos aflitos, consolidando em Mira uma governança baseada na justiça inabalável e na caridade que não conhecia limites, protegendo seu rebanho tanto da espada do tirano quanto do flagelo da fome. O sol que por tantas décadas brilhou sobre as cúpulas e colunas de mármore de Mira, parecia, no outono do ano 343 d.C., banhar a cidade com uma luz de despedida, suave e melancólica. Nicolau, o homem que fora o escudo de uma província e o pesadelo dos tiranos, sentia agora que as engrenagens de seu corpo cansado, marcado pelas cicatrizes das masmorras e pelo peso de inúmeras vigílias, começavam a silenciar. Ele não via a morte como um abismo de escuridão, mas como a conclusão gloriosa de uma missão que começara nas águas batismais de Patara. No dia 6 de dezembro, rodeado por seus clérigos, pelos pobres que ele alimentara e pelos marinheiros que ele salvara das tempestades, o bispo de Mira entregou sua alma ao Criador com uma serenidade que silenciou até o choro mais amargo. No instante de sua partida, dizem os relatos da época que um perfume sobrenatural, uma mistura celestial de rosas e incenso, inundou não apenas o seu quarto, mas toda a catedral, como se o próprio Arte Mira reconhecesse que um pedaço do céu acabara de retornar para casa. O luto da cidade foi algo sem paralelos na história da Lícia. O porto de Mira ficou lotado de embarcações vindas de todas as partes do Mediterrâneo, cujos tripulantes desembarcavam apenas para tocar, uma última vez, as vestes daquele que chamavam de o Grande Nicolau. Seu corpo foi depositado em um magnífico sarcófago de mármore dentro da própria catedral que ele tanto amara, transformando o templo instantaneamente no epicentro de uma devoção que não conhecia fronteiras geográficas ou sociais. No entanto, o mistério de sua presença não terminou com o sepultamento. Pouco tempo depois de sua morte, os fiéis que visitavam o túmulo notaram um fenômeno extraordinário que desafiava a medicina e a física. Do mármore do sarcófago começou a brotar um líquido límpido e perfumado, conhecido como o maná de São Nicolau. Este óleo sagrado, que continuaria a fluir por séculos, tornou-se famoso em todo o mundo antigo por suas propriedades curativas, atraindo multidões de enfermos, cegos e coxos que buscavam naquelas gotas a intercessão final do santo. Mira, de uma capital administrativa, tornou-se uma cidade santa, um farol de esperança onde a morte de Nicolau apenas amplificou sua capacidade de realizar prodígios. A ausência física do pastor não diminuiu seu cuidado pelo rebanho. Pelo contrário, ele parecia agora livre das limitações do tempo e do espaço para agir em favor de qualquer um que invocasse o seu nome com fé.
Enquanto o Império Romano do Oriente se consolidava, a figura do bispo falecido crescia como uma lenda viva, um gigante da caridade cuja história estava prestes a viajar por rotas comerciais e militares, alcançando os confins da Europa e das estepes russas, onde o nome de Nicolau se tornaria sinônimo de proteção divina. Ele deixara para trás as moedas de ouro e as sedas episcopais, mas seu legado de justiça e bondade permanecia como um fogo que nenhuma tempestade histórica conseguiria apagar, preparando o terreno para uma das maiores odisseias póstumas da história, o momento em que seus restos mortais seriam disputados por nações inteiras, em um evento de espionagem e devoção que mudaria o destino de uma cidade italiana e consolidaria sua fama universal para toda a eternidade. A fama de Nicolau após sua morte não apenas persistiu, mas se expandiu como um império invisível de fé, cruzando os séculos e as fronteiras do Império Bizantino. Enquanto Myra se tornava um local de peregrinação incessante, a figura do bispo caridoso era absorvida pela alma do cristianismo oriental, tornando-se o santo mais popular depois da própria Virgem Maria e de João Batista. Catedrais em Constantinopla e basílicas na distante Rússia eram erguidas em seu nome, mas o corpo de Nicolau permanecia em seu sarcófago de mármore na Lícia, exalando o misterioso maná que curava os aflitos. No entanto, o século XI trouxe sombras de guerra que ameaçariam a segurança de suas relíquias sagradas. Com a expansão dos turcos seljúcidas pela Ásia Menor e a derrota bizantina na Batalha de Manzikerta em 1071, Myra encontrava-se em uma zona de conflito perigosa, vulnerável a saques e profanações. No ocidente, duas cidades portuárias rivais da Península Itálica, Bari e Veneza, observavam a situação com uma mistura de fervor religioso e ambição comercial. Para esses mercadores e marinheiros, possuir os restos mortais de São Nicolau não era apenas uma questão de devoção, mas uma garantia de prestígio e proteção divina para suas frotas. Foi assim que, na primavera de 1087, uma expedição de 62 marinheiros de Bari, disfarçados de mercadores de cereais, partiu para o Oriente com um plano audacioso que hoje chamaríamos de um verdadeiro golpe de espionagem. Ao ancorarem no porto de Myra, os barisianos dirigiram-se à catedral sob o pretexto de oração, mas logo revelaram suas intenções aos monges guardiões. Diante da recusa dos clérigos gregos em entregar o tesouro de sua cidade, os italianos agiram com uma determinação implacável. Utilizando martelos e barras de ferro, eles forçaram a abertura do pesado sarcófago de mármore branco. O ar da igreja foi instantaneamente preenchido pela fragrância avassaladora do óleo sagrado que banhava os ossos do santo. Com pressa e temor, envolveram os restos mortais em tecidos finos e fugiram para os barcos. A viagem de volta através do Mediterrâneo foi narrada como uma sucessão de milagres, como se o próprio Nicolau aprovasse sua nova morada. No dia 9 de maio de 1087, os marinheiros entraram em Bari sob o toque triunfante dos sinos, sendo recebidos como heróis. A construção de uma gigantesca basílica em Bari começou imediatamente, consolidando a cidade como um dos maiores centros de peregrinação da Europa Ocidental. Esse roubo sagrado, conhecido como a Translatio, foi o evento que arrancou Nicolau de suas raízes orientais e o lançou definitivamente no coração da cultura europeia, transformando o bispo de Myra no São Nicolau que o mundo latino passaria a venerar com festividades que, com o tempo, começariam a se fundir com os ciclos do inverno e a magia do Natal. A chegada dos restos mortais de Nicolau ao coração da Europa na cidade de Bari não foi apenas um evento religioso, mas o início de uma metamorfose cultural que alteraria para sempre o imaginário do mundo ocidental. Com a construção da imponente basílica italiana, a devoção ao Santo de Myra espalhou-se pelas rotas comerciais dos Alpes, alcançando a Alemanha, a França e os Países Baixos, onde sua figura começou a fundir-se com antigas tradições locais de inverno. Na Idade Média, Nicolau já não era apenas o bispo histórico da Ásia Menor,
mas uma presença mística que habitava o cotidiano das cidades medievais. Ele tornou-se o padroeiro de quase tudo, dos marinheiros, comerciantes, prisioneiros e, acima de tudo, das crianças e dos estudantes. A lenda dos 3 jovens ressuscitados do barril de salmoura tornou-se o tema favorito de pintores e escultores, decorando as catedrais góticas e reforçando a imagem de Nicolau como o guardião supremo da infância. Foi nesse período que surgiu a tradição de celebrar o dia 6 de dezembro com atos de caridade e presentes. Em muitos lugares da Europa, as escolas e igrejas elegiam um bispo menino, que por um dia exercia autoridade simbólica, uma brincadeira sagrada que invertia as hierarquias e celebrava a pureza dos pequenos. Nos Países Baixos, essa devoção tomou uma forma única e poderosa através da figura de Sinterklaas. O nome, uma contração holandesa para São Nicolau, descrevia um personagem que ainda mantinha as vestes episcopais, a mitra alta na cabeça, a estola vermelha e o báculo dourado, mas que agora viajava sobre um cavalo branco, trazendo livros onde registrava as boas e más ações das crianças durante o ano. Nicolau estava deixando de ser uma figura puramente eclesiástica para se tornar um juiz moral bondoso, um patriarca que recompensava a virtude com doces e moedas, e coando secretamente os saquinhos de ouro que ele jogara pelas janelas de Patara séculos antes. Essa transição foi fundamental. Ele era o santo que descia das alturas da teologia para entrar nas casas, tornando-se um convidado esperado nas noites geladas de dezembro. Enquanto o mundo medieval se transformava, a imagem de Nicolau também se adaptava, absorvendo elementos de divindades nórdicas que cavalgavam pelos céus durante o solstício, mas sempre mantendo sua essência cristã de generosidade incondicional. Ele era o elo entre o sagrado e o doméstico, o milagre que acontecia no silêncio da noite. Essa popularidade imensa enfrentaria um desafio colossal com a Reforma Protestante, um movimento que tentaria apagar os santos do calendário, mas que acabaria, ironicamente, forçando Nicolau a assumir novos disfarces para continuar sua missão de levar esperança à humanidade, preparando o caminho para sua transformação final na figura que hoje domina as vitrines, mas cuja alma ainda pertence ao humilde pastor que um dia caminhou pelas areias da Turquia antiga sobre o sol do Mediterrâneo. A Reforma Protestante do século XVI tentou varrer os santos do mapa da Europa, mas a imagem de Nicolau era poderosa demais para ser apagada por decretos teológicos. Enquanto em grande parte do continente as celebrações eram proibidas, nos Países Baixos o povo manteve a chama de Sinterklaas viva. Foi essa devoção clandestina e vibrante que atravessou o Oceano Atlântico nos porões dos navios coloniais holandeses que fundaram Nova Amsterdã, a cidade que o mundo hoje conhece como Nova York. Ali, em solo americano, o austero bispo de Myra iniciou sua metamorfose mais radical. O nome Sinterklaas, através da pronúncia apressada dos colonos anglófonos, transformou-se gradualmente em Santa Claus. Mas ele ainda não era o personagem que vemos nos shoppings. Ele era uma figura híbrida, ainda envolta em mistério e folclore. A grande virada literária aconteceu em 1809, quando Washington Irving publicou sua História de Nova York, descrevendo Nicolau não mais como um bispo em um cavalo, mas como um guardião benevolente que sobrevoava as casas em uma carruagem mágica, fumando um cachimbo de barro e trazendo alegria aos lares. Poucos anos depois, em 1823, um poema anônimo intitulado Uma Visita de São Nicolau, que muitos atribuem a Clement Clarke Moore, selou definitivamente o destino visual e mitológico do santo. Foi nesse texto que surgiram as renas com seus nomes sonoros, o trenó deslizando sobre os telhados e a imagem de um homem fofinho e rechonchudo, que descia pelas chaminés coberto de fuligem. O báculo do bispo foi trocado por um saco de brinquedos e a mitra religiosa deu lugar a uma touca de lã. No entanto, a forma final dessa lenda foi esculpida pelo cartunista Thomas Nast durante a Guerra Civil Americana.
Nest, inspirado por suas raízes alemãs, deu a Santa Claus o seu icônico traje vermelho debruado de branco, desenhou-lhe um cinto largo de couro e localizou sua oficina no misterioso e isolado Polo Norte. Ele criou a ideia da lista de bons e maus e humanizou o santo, transformando o antigo mártir de Mira em um símbolo de generosidade doméstica e esperança em tempos de conflito. Nicolau havia percorrido um caminho extraordinário, da areia quente da Turquia ao gelo eterno do Ártico, de um prisioneiro de Diocleciano a um ícone da cultura de massa. Essa evolução não foi uma traição ao seu passado, mas uma prova de que sua essência, a alegria de dar sem esperar nada em troca, era uma linguagem universal que a humanidade, independentemente da época ou religião, se recusava a deixar morrer, preparando o cenário para sua consagração final como o espírito vivo da fraternidade global, onde a caridade cristã de um bispo da Anatólia se fundiu com a magia de um Natal, que agora pertencia a todas as crianças do mundo, e onde o mistério da noite de inverno ganhava uma nova e acolhedora face. A entrada do século XX trouxe consigo uma força que o antigo bispo de Mira jamais poderia imaginar: o poder da imagem em escala industrial e a publicidade global. Embora o traje vermelho e a fisionomia bondosa já estivessem estabelecidos pelo traço de Thomas Nast, foi na década de 1930 que uma campanha publicitária de uma famosa marca de refrigerantes, ilustrada por Haddon Sundblom, deu ao mundo o Papai Noel definitivo, com um realismo vibrante e uma aura de alegria que atravessou fronteiras culturais de forma instantânea. No entanto, sob a camada de veludo vermelho e a publicidade de massa, a essência do Santo de Mira continuava a pulsar, resistindo à total comercialização. Enquanto o mito se expandia pelo Ocidente, a ciência e a arqueologia começaram, nas últimas décadas, a nos devolver o homem por trás da lenda. Em 1953, e novamente em anos recentes, os restos mortais de Nicolau preservados na Basílica de Bari foram submetidos a análises anatômicas e tecnológicas rigorosas. Através da reconstrução facial forense, baseada nas medições do crânio do santo, fomos capazes de olhar nos olhos de Nicolau pela primeira vez em quase 2 milênios. O que a ciência nos revelou foi um homem de pele morena, nariz quebrado, possivelmente uma sequela das torturas sofridas durante a perseguição de Diocleciano, e uma fisionomia que exala uma força serena e uma autoridade natural. Esse reencontro visual entre o mito moderno e a realidade histórica é um dos momentos mais poderosos da trajetória de Nicolau, lembrando-nos de que a figura que hoje associamos ao consumo teve suas raízes no sangue, no suor e na resistência espiritual contra o autoritarismo romano. Ao mesmo tempo, em Demre, na Turquia moderna, arqueólogos continuam a escavar a antiga igreja de Mira, descobrindo recentemente níveis de pavimentação originais sobre os quais o próprio Nicolau caminhou e pregou. O túmulo vazio em Mira e a basílica vibrante em Bari formam um eixo geográfico que sustenta uma devoção que não se limita apenas aos feriados de fim de ano, mas que se manifesta em obras de caridade contínuas e em uma rede global de solidariedade. O fenômeno de Nicolau tornou-se tão vasto que ele é hoje o padroeiro mais citado em todo o globo, unindo católicos, ortodoxos e protestantes em um raro ponto de convergência. Ele deixou de ser um homem de uma única nação para se tornar o guardião invisível de cada criança que sonha com um futuro melhor, e de cada marinheiro que confia que além das ondas existe uma mão protetora. A caridade do herdeiro de Patara, que começou com bolsas de ouro jogadas no escuro, tornou-se a luz que ilumina a economia da generosidade no mundo contemporâneo, provando que o gesto de dar, quando feito com a pureza do coração, é a única invenção humana capaz de vencer a barreira dos séculos e a frieza da tecnologia, preparando-nos para a reflexão final sobre como um simples ato de bondade anônima pode, de fato, mudar o destino de toda uma civilização. Ao chegarmos ao final desta jornada épica,
que nos levou das areias escaldantes da Anatólia antiga até os confins gelados do imaginário moderno, percebemos que o maior milagre de Nicolau de Myra não foi acalmar as tempestades no mar ou multiplicar o trigo nos celeiros, mas sim a sua extraordinária capacidade de sobreviver ao tempo. Ele é, talvez, o único habitante da antiguidade que ainda caminha entre nós, transformado em um símbolo que transcende religiões, fronteiras e idiomas. O legado de Nicolau é a prova viva de que a bondade, quando praticada com a pureza que ele demonstrou em cada saco de ouro lançado na calada da noite, torna-se uma força imparável e eterna. O bispo que sofreu nas masmorras de Diocleciano e o santo que defendeu a fé em Nicéia deixaram para o mundo um ouro invisível. A consciência de que a verdadeira grandeza de um ser humano não está naquilo que ele acumula, mas naquilo que ele é capaz de oferecer para aliviar a dor do próximo. Ele nos ensinou que a infância deve ser protegida como um tesouro sagrado e que a justiça deve ser buscada mesmo quando o adversário é o soberano mais poderoso da terra. Hoje, quando vemos as luzes de Natal brilhando ou quando alguém pratica um ato de caridade anônima, é o espírito de Nicolau que está pulsando. Ele é o padroeiro dos navegantes que buscam porto seguro e dos estudantes que buscam a luz do conhecimento, provando que sua proteção é um manto que cobre toda a experiência humana. Nicolau de Myra não é apenas uma figura histórica ou um mito publicitário. Ele é o lembrete de que cada um de nós pode ser um milagre na vida de alguém. Ao longo destes 16 capítulos, exploramos as cicatrizes de suas batalhas, o brilho de seus milagres e a incrível metamorfose de seu nome. Agora que conhecemos o homem real sob o veludo vermelho, a história dele se torna parte da nossa. Eu quero saber de você. Qual o detalhe da vida deste gigante da história mais te surpreendeu? Você imaginava que o Papai Noel foi, na verdade, um bispo que deu um tapa em um herético no maior concílio da igreja? Ou que ele foi um prisioneiro que quase foi executado pelos romanos? Existe alguma tradição de São Nicolau na sua família ou na sua cidade que você agora enxerga com outros olhos? Se você souber de alguma curiosidade que eu não contei aqui, ou se a generosidade dele de alguma forma tocou sua vida, compartilhe nos comentários. Sua interação ajuda a manter viva a chama dessa história que atravessa milênios. O mundo de Nicolau, feito de justiça e compaixão, é o mundo que todos nós, no fundo, ainda desejamos construir. Obrigado por me acompanhar nesta viagem pelas águas do Mediterrâneo e pelos séculos de história. E que o espírito do verdadeiro benfeitor de Myra continue a inspirar cada gesto seu de bondade secreta.